dorime, interrimo ad appare dorime. E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Vocês podem ver, né, aí o começo de vídeo meio maluco, né, vocês entenderam mais ou menos aí que o vídeo é sobre as Phalaenopsis, já deu pra saber aí meio mais ou menos. Então, voltando aqui, focando. Pessoal, trouxe uma Phalaenopsis aqui não perfeita, trouxe com imperfeições aqui, né, isso aqui foi a maioria das Phalaenopsis, quase todas estão com imperfeições, não tão perfeitas as folhagens. Foi o que aconteceu, aqui teve um acidentezinho, né, que os varais tinham caído, aí acabou que machucou bastante planta aqui machucada, entendeu? Vocês vão ver aqui essas manchinhas, mas também nem tudo são flores, e eu quero mostrar isso pra vocês também. É isso aqui, olha, ácaros, tá vendo? Já tô conseguindo controlar, porque faz um tempinho já que não tá crescendo, ó, tá vendo? Nossa, a câmera não... Aí, focou, tá vendo? Essa manchinha aqui, ó, ácaros, faz um tempo que ele não cresce, mas eu tô passando produto, graças a Deus. Passei o produto agora, tá? Isso aqui não é água, é o produto que eu passei. Eu ia fazer o vídeo mais cedo, tá? Pra postar aí pra vocês. Só que aconteceu que começou a chover do nada e eu tive que esperar a chuva passar, entendeu? Mas agora eu vim trazer aqui, enfim, o vídeo das Phalaenopsis. Demorei um pouquinho aí. Deixa eu consertar minha blusa aqui, que me incomoda um pouco essa blusa assim. Mas voltando aqui. Pessoal, cultivo dessas plantinhas aqui. É um cultivo bem fácil, tá? É uma orquídea bem comum você encontrar assim em mercado, né? Uma das orquídeas. Não, é a orquídea mais popular, mais queridinha aí, né? No mundo orquidófilo, e não só no mundo orquidófilo, né? Mas assim, que as pessoas você encontra mais, por exemplo, em mercado, você vai, por exemplo, em um hotel, algumas coisas assim, ou em empresas, sempre tem ali, né? Mesmo que seja artificial, você vê uma Phalaenopsis ali com aquele cacho ali pendente, não é aquele cachozinho pra cima. Então a Phalaenopsis é uma planta bem popular, então saber mais sobre essas plantinhas aqui é bem interessante e vai ajudar vocês, tá bom? É um cultivo bem simples, vocês vão ver aí no vídeo aí, né? As dicas é bem simples, mas que pra quem tá começando agora vai de valer e muito, tá bom, pessoal? Então fica aí, deixa o like, comentário, se não for inscrito, se inscreve aí pra ajudar, né, pra crescer mais essa família. E é isso aí, pessoal, vou ir logo pro assunto, que é essas pessoinhas aqui, né, as Phalaenopsis, tá bom? Então, pessoal, eu trouxe uma Phalaenopsis aqui, olha, pra vocês verem, ó, ela também foi atacada, tá vendo? Tô recuperando ela, mas tá indo, né, tá recuperando. Eu quero mostrar isso pra vocês, pessoal. Algumas pessoas têm dúvida se às vezes pensa, né, a planta tá fugindo do substrato, ela não tá gostando do substrato. Eu devo cortar ou não devo cortar essas raízes? Pessoal, cortar raiz eu não indico nem um pouquinho, tá bom? Isso atrapalha bastante o desenvolvimento da planta. E eu queria mostrar isso aqui, olha. Olha as raízes saindo pra fora do vaso. Tá vendo? Pessoal, isso aqui é normal, tá? O que isso aqui indica? A planta está procurando, né, umidade. Não só ela tem umidade aqui no vaso, sim, que é um vaso de plástico, né, preto, então tem bastante umidade, mas ela procura também umidade no ar. Porque no habitat natural dela, deixa eu botar ela aqui pra meio que mostrar pra vocês aqui, né, mais ou menos. Por exemplo, ela tá numa árvore, tá aqui, né, a árvore, tá aqui as folhinhas dela. O que elas fazem? Ela agarra a raiz ali, né, na árvore ali. E algumas raízes, né, igual as vandas também fazem a mesma coisa, tá bom? Mesma característica. Elas agarram as raízes ali, né, mais firme, ali na árvore, fica ali, se posiciona ali, né? Ela não fica assim em pé, né, como a gente vê aqui, olha. Ela fica na vertical assim, olha. Ou até pra baixo, eu já vi bastante assim na natureza, né, em fotos, né, porque eu não moro lá, que é em outras regiões, né, mais úmidas. Não, no Brasil não tem, tá? Até esqueci o nome das regiões. Então, voltando aqui, elas ficam assim, dessa posição, e as raízes mais grossas, normalmente elas ficam grudadas nas árvores. E as raízes mais finas, que é o que eu mostrei aqui pra vocês, elas ficam pra fora. As vezes de ficar grudadas na árvore, elas vão pra cima, vão pra baixo, entendeu? Elas ficam meio que embaralhadas ali, pra pegar o máximo de umidade possível, né? Não só a umidade que tá ali no tronco, mas também a umidade que tá no ar, que as raízes delas são especiais para isso. Você vê que a espessura, né, é diferente, né, mais grossa. Por exemplo, uma raiz de uma Cattleya, né, que tá aqui do lado aqui, essa folhona aqui, é bem diferente. Então elas são apropriadas para captar, né, a umidade que tá em volta no ar. Então o que vocês vão fazer? Ó, outra raizona aqui, ó, saindo, tá vendo? Não cortem, tá, pessoal? Tem pessoas que enrolam, acaba quebrando também as raízes, mas não indico, tá?
eu deixo... Bem, se você não tem espaço, vocês podem sim, né, enrolar, mas cortar eu não digo muito não. Mas enrolar assim em volta do vaso é até melhor, né, do que cortar. Vai quebrar, né, claro. Mas é melhor do que você pegar e cortar a raiz da planta, que é a vida dela. Olha isso aqui, também embaixo aqui. Tem outras aqui, ó, encaminhando, ó, pra sair do vaso, tá vendo? Uma aqui. Então, eu vou deixando como elas querem ficar, pessoal. Tá tocando um funkzinho aqui. Então, voltando aqui. Ó, então, o que ela precisa? Umidade. A planta já indica, né, a raiz, ou as folhagens, ela precisa de bastante umidade, tá? Se não tiver umidade, o que vai acontecer? Essa planta vai ficar desidratada, ó. A planta tá com a folha durinha, que vocês podem ver, ó, pra cima. Durinha. Se ela tiver desidratada, como é que vai ficar? Vai ficar pra baixo. Essa aqui já tá durinha, pra baixo mesmo. Mas um exemplo. Por exemplo, se essa aqui, essa folha que tá pra cima, durinha, ficar igual essa daqui do nada e ficar murcha, você vê que ela fica toda enrugadinha. Ela tá desidratada. É o que é isso, pessoal? Ou é falta de raiz, tá? Que às vezes a planta tá no substrato não adequado para ela, né? Que retém muita umidade, por exemplo, casca de coco, tá? Retém muita umidade, que acontece que apodrece a planta, você molha ali, tem umidade ambiente e a folha continua desidratando. Você não sabe por que minha planta está desidratada. Aí você vai tirar ela do substrato e vê que ela não tem raiz. Como é que ela vai pegar a umidade sem a raiz, entendeu? Ela só tem a folha para pegar a umidade, sendo que a folha capta pouca umidade, né? Pouco nutriente. O que faz mais o trabalho dessa parte são as raízes. Então, sem as raízes, a planta naturalmente vai desidratar sim, tá bom, pessoal? Então, fiquem de olho aí no substrato, tá? Para cada região tem um substrato. Então, fiquem de olho nisso aí, tá? Casca de coco, não indico, tá? Foge disso, tá bom? E voltando aqui para a desidratação, ou é esse caso, né? Tem vários outros casos, mas esses são os mais comuns. Ou é que a raiz apodreceu, né? A planta não tá conseguindo pegar umidade. Ou é que simplesmente não tem umidade ambiente, né? Até tem, você molha ali a planta, mas o que acontece é que o ambiente não tem umidade. O ambiente é muito seco, tá o tempo todo batendo vento, e isso tudo ocasiona que resseca a folha. A umidade que a planta tem aqui acaba se perdendo no vento ou com muito excesso de calor, entendeu? Então tem que sempre botar plantas, ó, como tem aqui bromélias, ó, como sempre falo para vocês, para reter mais umidade, pessoal. Não só plantas, né, como vocês, se você não tem o lugar, né, vocês podem botar potinho com água assim perto dela, entendeu? Para ter umidade ali em volta dela, entendeu? E no vaso também, pessoal, cuidado com as regas. Muitas pessoas matam Phalaenopsis com rega. Não só as raízes, né, como dá bastante podridão aqui nessa parte central dela aqui, olha. Tá vendo? De crescimento aqui, essa coluninha dela. Também, né, tem um fungo, né, que é o fungo da podridão. Que ele normalmente, né, ele começa daqui da folha e vai andando. Se vocês verem que tá uma mancha, né, marrom, e ele é mole, vocês cortam logo, tá? Por exemplo, a mancha tá aqui, olha. Deixa eu mostrar pra vocês. Um exemplozinho. A mancha tá aqui, vocês vão cortar aqui pra cima, onde tá verde. Não vão cortar onde tá a mancha, onde tá verde ainda, pra descartar de vez aquele fungo ali, aquela doença, tá bom? Se livrar do problema. Agora, se o fungo tá aqui, já é outra coisa, pessoal. Mostra aqui, ó. Já é um problema bem mais grave, é mais difícil sim, né, de recuperar a planta. Dá pra recuperar, mas o que vocês terem que fazer? Tirar a planta, se alguma folha tá tampando o fungo, vocês vão ter que tirar a folha, entendeu? A planta vai sofrer sim, vai sofrer bastante, né, mas pra salvar ela, né, vai estar valendo. Se passa um fungicida, né, se for uma bactéria, que tem bactéria também da podridão, vocês passam bactericida, né, você tem que saber, tem que identificar o que a sua planta está acontecendo ali com ela, né, se é falta de umidade, se é uma doença, um fungo, uma praga, entendeu? Cochonilha também, né, costumam dar aqui, olha, nas axilas da planta. E lembrando aqui, pessoal, sempre quando uma Phalaenopsis ela vai florescer, Phalaenopsis, Vanda, entendeu? Elas vão emitir haste floral por aqui, olha, as axilas dela, olha. Chama de axila, que eu acho que dá pra ver bem claro, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, dá pra ver, eu acho. Ó, calma, aqui. Porque o espelhinho tá quebrado, eu vejo tudo que meio estranho. Aí, tá vendo? A haste floral vem sempre daqui. Isso aqui é uma haste floral, André? Não é, pessoal. Olha isso aqui, olha. É bom pra vocês saberem identificar, né? Olha, tá indo pra cima. A pessoa acha logo que é uma haste. Não é, só uma raiz, tá vendo? Vocês viram que tem um pedacinho cinza e na ponta vocês podem ver que é roxeado? Tem raiz que é toda verde, né? Então ela vem toda verde, acho que é uma haste. Mas se vê um pedacinho cinza, não é haste, tá bom? É raiz. A haste, ela vem toda verde, toda verdezinha.
Acho que eu tenho, deixa eu ver se uma aqui, acho que não tenho não, pessoal. Pra mostrar pra vocês. Agora não tem nenhuma mentira, acho. Queria mostrar pra vocês como é que é, mais ou menos. Mas dá pra vocês terem uma noção, né? A haste ela vai sempre vir pra cima e ela é toda verde. A raiz já ela emite essa capinha cinza aqui, né? Que se chama velame, que ela é cinzentada. A cinza ou o branco, né? Depende aí da planta. Então vou botar ela aqui, tadinha. Então se ela tá desidratando, propõe mais umidade, né? Bote mais umidade ali pra ela. Ou ambiente, né? Ou no próprio vaso. Por exemplo, se ela tá plantada num substrato, que é ideal, né? Ver se o substrato não tá muito drenado, que às vezes o substrato é tão drenado que não segura umidade nenhuma. E pra elas que precisam de bastante umidade, acaba que fica meio que difícil, né? Pra elas. Só que vocês podem fazer também é isso aqui, ó. Substrato que essa plantinha tá bem drenado, casca de pinos e bastante brita. Ela precisa de bastante umidade, então o que eu fiz? Forrei aqui uma caminha aqui, um cobertorzinho de esfagno. E o que acontece? A planta vai ter ali, né? Vai ficar seco ali o substrato, mas quando você molhar, aqui em cima vai ficar mais umidade para ela. Então as folhas não vão desidratar facilmente, porque a umidade que está aqui no esfagno vai subir para as folhas, as raízes novas que estão emitindo e as raízes que estão em cima, ela vai captar mais a umidade, tá vendo? Então acaba que se torna um cultivo mais fácil. Mas lembrando, a minha região, pessoal, é Rio de Janeiro, é quente, entendeu? Tem umidade sim, no inverno a umidade cai bastante, mas na primavera e verão ela sobe bastante também. Tem umidade, tem aquela chuva de verão, né, que é arregada, putz, que chove bastante mesmo no final do dia. Agora vem uma frente fria aqui, né, não tá chovendo tanto assim, mas normalmente no final do dia chove bastante. Então o que acontece é que mistura calor com muita umidade. E o que acontece é isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma aqui. Isso aqui já dá pra ver, né? Como acontece? Ataque de ácaros, fungos. Pessoal, tomem bastante cuidado aí, agora que vai virar, né? Vai passar do verão pro outono. É que essa mudança, né, de clima acaba sendo meio brusca, né, pra planta. Que ocasiona doença, né? Várias doenças, principalmente fungo e ácaros. Fiquem de olho aí na planta de vocês, tá bom? Pra não... se aparecer alguma doença, né, vocês poderem já trocar aí, né, o substrato ou botar o remedinho aí certinho pra plantinha de vocês, para não pegarem fungo, tá bom? Que é bem estressante. Hoje mesmo me estressei bastante, uma planta minha tava dando espata, tava formando botões. O que aconteceu é que simplesmente era uma catleia, né, ali no início do bulbo dela, no rizoma, deu fungo, eu tive que cortar o bulbo. Aí é fogo, né, pessoal? Esperar a floração. Quando a floração vem um bichinho desse e acaba com tudo. Aí fica difícil mesmo. Mas voltando para as Phalaenopsis aqui, eu tô desfocando de novo o assunto do vídeo, ó. Então, a umidade é essencial para as Phalaenopsis, tá bom, pessoal? Não se esqueçam disso. O substrato bem drenado, sim, mas sempre mantendo uma umidade ambiente, não umidade excessiva nas raízes. Então, voltando aqui, pessoal, a câmera tinha dado uma paradinha aí, né? Mas voltando aqui, que eu já tava falando, né, não umidade excessiva nas raízes, mas umidade ambiente ali precisa estar bem elevada, tá bom? Não quer dizer umidade 100%, né, mas sei lá, uns 80% mais ou menos de umidade para elas já vai ser muito bom, tá? Não só para ela florescer, né, mas também para o desenvolvimento, principalmente para o desenvolvimento, florescer, luminosidade, tá bom? Ó, pessoal, quase esqueci aqui de falar para vocês. E pessoal, lembrando aqui, né, quase me esqueci de falar, né, quase que eu pulei essa parte. Ainda bem que eu falei essa palavra, né, luminosidade. Pessoal, Phalaenopsis precisa de bastante luminosidade em Gosvanda? Não, tá bom? Não precisa de luminosidade em Gosvanda. Ela é uma planta, vocês podem ver, né, pela espessura aqui, né, espessura, ó, a largura da folha. Ela é uma planta que não precisa tanto de umidade como uma catleia, uma denfal, um dendróbio, entendeu? Uma vanda, que precisa de bastante luminosidade. Ela já precisa de um sombrite mais ou menos de 80%, tá? Um sombrite de 80%, 70%, já é bom. Aqui eu uso de 65%. Eu indico também, tá bom? Aqui é bastante quente, sol 24 horas. E estão tendo bom desenvolvimento. Você vê aí que a planta floresce normalmente. E é tudo normal, pessoal. Então, 50% eu não indico, tá? Não indico. A não ser que você aclimate sua planta, né? Você, por exemplo, você botou ali um sombrito de 50%, então o que você vai fazer? Vai pegar sua planta ali, vai deixar ela de dia ali, né?
Aí chegou ali 11 horas mais ou menos, você tira ela dali. Aí na outra semana você deixa ela mais ou menos, por exemplo, até meio-dia ou até 1 hora, ali naquele sombrite e tira. Aí assim vai aumentando as horas, entenderam? No caso, né, de 2 em 2 horas você vai aumentando de cada semana. E isso vai ajudar, né, a aclimatar a planta de vocês. Claro, ela pode dar uma sofridinha, né? Isso é normal, dar uma sofridinha a planta de vocês. Mas vai valer a pena, né, pessoal? Porque a planta de vocês vai estar sempre florescendo aí. Mas pra planta não sofrer tanto assim, né, eu recomendo um sombrite de 65% pra cima. De 65% até 80%, tá bom? Joinha? Então, esse assunto é luminosidade, né? Acho que deu pra vocês entenderem. Ah, lembrando que se você não tem sombrite, né? Você tem que sempre falar isso, que nem todo mundo tem sombrite. Vocês podem botar, no caso, se vocês forem botar numa árvore, bota numa árvore mais acima, né? Mais perto das folhas, pra ficar num lugar um pouquinho mais sombreado. Se é numa sala, você bota perto de uma, por exemplo, perto de uma janela, né? Onde bate bastante claridade. Não só o pleno, tá? Mas bastante claridade. E evitem calor excessivo, tá bom? Em cima da planta, que isso vai acabar prejudicando. Porque ela, onde elas vivem, o lugar ali, né? Bastante umidade e bastante, no caso, umidade, né? Tem a luminosidade ideal ali para a planta. E é claro, né? O calor também ali é bem elevado. Não é tão elevado quanto aqui no Rio de Janeiro, que é bem quente mesmo. Mas lá tem a umidade e o calor na posição certa para elas, né? Porque vocês podem ver e pesquisar que as plantas de lá, né, eu até esqueci o nome da região, eu tinha pesquisado ainda há pouco e já esqueci, mas é isso aí. Eu vou botar o nome da região aí, né, que eu esqueci. Não, vou deixar o nome da região, que as phalaenopsis de lá crescem bastante, pessoal. Aqui, né, essas phalaenopsis aqui são híbridos, né, que a gente compra. Elas são híbridas, essa aqui é toda colorida, esqueci a cor dela, tirei a plaquinha. Elas são coloridas, então essas plantas aqui, né, normalmente que a gente compra no mercado, são híbridos, tá bom? Geralmente, né, as phalaenopsis que são espécies, elas têm um valor mais elevado comparado a essas aqui, que a gente compra em mercado. Bem que eu queria ter uma phalaenopsis espécie, né, mas a gente não tem, né, então vai essa aqui mesmo. Então, a luminosidade e umidade eu já falei, né, pra vocês mais ou menos aí, pra vocês entenderem. E a adubação, pessoal, a adubação pra elas, mesma coisa das outras orquídeas. Aqui, né, as orquídeas todo adubo com a fertilizante 20-20-20 da Forte, tá? Que eu mostrei pra vocês aí no vídeo anterior. E mais o que? Quero falar sobre elas, pessoal. Eu falei sobre adubação, já falei sobre rega, umidade, né? Substrato, pessoal, substrato aí vai de cada região, tá? Se a região de vocês é muito quente, vai um substrato que retém mais umidade. Se a região de vocês é mais elevada, né? No caso é mais friozinho, tem mais umidade, então prefiro um substrato aí que retém pouca umidade. Por exemplo, brita, carvão, entendeu? Tudo misturado aí, que vai ajudar bastante a plantinha de vocês, elas vão agradecer. Pessoal, eu aviso aqui pra vocês, para tomar cuidado, tá? Quem não sabe, né? Muita gente sabe, mas quem não sabe, acumular água nesse miolinho aqui, tá bom? Tome bastante cuidado, porque se acumular água, o que vai acontecer é que vai apodrecer. A podridão pode ir descendo e matar a planta toda. O que acontece mais geralmente, né? Apodrece aqui, a pessoa até consegue recuperar a planta, mas daqui, se estragou aqui, não vai nascer mais nenhuma folha. O crescimento aqui acabou, ela vai estacionar um pouquinho, né? E vai emitir outras folhagens aqui do lado, tá vendo? Essas axilas. Vai emitir outra brotação e ali ela vai seguir o rumo dela crescendo novamente. Tá bom? Então, molhou ela, veio aqui, ó, assoprou, tá bom? Pra sair a aguinha. Ou passou um paninho ali, alguma coisinha assim. E evitem, né, de ficar muita poeira aqui no meio, no centro, porque aqui é a gema de brotação das folhas dela, onde ela vai ter o desenvolvimento ali pra cima, entenderam? Então, se forem plantar uma phalaenopsis, pessoal, plantem, no caso, ela deitada. Nunca plantem ela assim em pé, como eu fiz. Eu plantei ela assim, pessoal, mas o certo é plantar ela deitada, mais deitadinha. No caso, se eu fosse plantar ela, eu plantaria ela assim. Vou pegar um vasinho aqui, por exemplo, para vocês verem como é que ele ia ficar no vaso. Olha, no caso, o vaso aqui, não, filho, que ela tá nesse vaso. Aí eu plantar ela assim, tá vendo? É assim mesmo. Olha a posição que ela tá, olha como ela tá aqui realmente, né? A água com certeza vai acumular aqui no miolo dela. Mas assim, ela vai ficar como se estivesse na posição natural. Entenderam? Na natureza elas ficam assim. Que é pra evitar, né? Já de natural, né?
natureza dela mesmo, né, evitar que a água empoce aqui e acaba apodrecendo no miolinho dela. Então, plantando ela assim um pouquinho meio que de lado, né, deitadinha, vai evitar bastante, pessoal, esses problemas. Acho que eu não tenho aqui, né, eu tenho uma ali, só que tá bem... A folha dela quebrou quando a bancada caiu, então não vou mostrar pra você, vou deixar a bichinha quietinha recuperando, tá bom, pessoal? Então, eu já falei aí, né, mais ou menos o cultivo dela, né, resumi aí mais ou menos. É um cultivo bem fácil, tá bom, pessoal? Tem pessoas que têm dificuldade, né, no cultivo dela, porque acontece que tem muita umidade ou não está acertando o substrato. Então pesquisem aí, pessoal. Vê o que os orquidários da região de vocês usam, vê outros orquidófilos que eles usam nessa espécie de orquídea, entenderam? Que aí vocês vão saber mais ou menos como é que é o cultivo dessas belezinhas. Que não é difícil, tá bom? Não é difícil, é um cultivo bem fácil. É uma planta de facílimo cultivo. O problema bastante que tem com ela é de ácaro. Então, acaricida, né, um remédio aí, né, que combata o ácaro, vai ajudar bastante. Então é isso aí, pessoal. Eu queria trazer pra vocês, né, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E é isso aí, pessoal. E até o próximo vídeo. Eu voltei aqui, né, só pra lembrar pra vocês aqui que tem um vídeo, né, falando sobre se corta ou não corta, tá bom? A haste floral aí da Phalaenopsis. Não só das Phalaenopsis, né, como as Denfal, que tá aqui também. Eu tenho um vídeo, vou deixar aí embaixo aí nos comentários, tá bom? Pra vocês poderem vendo aí, tá? Se é necessário cortar ou não cortar a haste floral da Phalaenopsis. E é isso aí, pessoal. Fui!